Oi, vamos continuar de novo para a gente não perder aquela linha, né? A princípio eu pensei nem em postar esse vídeo, mas seria como se eu quisesse fazer lógico que eu quero fazer uma coisa bem feita, mas não é para vocês reparar os detalhes do que acontece, porque naquela hora chegou um cliente aqui, como eu estou na Vila Sari, então chegou um cliente ali. Só que é aquele negócio, quando você está comendo um frango, você vai comendo a carne e vai deixando os ossos de lado. Então essa parte aí, você dá uma parada e vamos continuar da onde a gente parou. É isso? Eu ia mostrar para você o quê? Sobre o primeiro e o último que ele falou, não é isso? Então João viu ele, um trono e um assentado sobre o trono. Então quando ele viu, eu caí a seus pés como morto e ele pôs sobre mim a sua destra dizendo, ó, nós estamos no Apocalipse 1, versículo 17. E vamos um pouco mais à frente, ó. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, de sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Você lembra que em Mateus 17, versículo 2, quando Pedro, Tiago e João subiram lá em cima, que a glória de Deus desceu, eles viram o rosto de Jesus transfigurado em forma de sol, lembra? Aí depois que tudo aconteceu, aí que aquela nuvem saiu, aí aquela nuvem falou assim, a ele ouvi, né? A ele ouvi, o que quer dizer? Ouve o que ele diz. Quem? Aquele ali, ó. Aquele que estava com o rosto parecido. A glória de Deus desceu. Então não tem como uma pessoa falar, mas Estevão viu Jesus sentado à destra de Deus, ou seja, à direita. Não, ali também nós vimos Deus ali, ó. Você viu que ele desceu? O rosto de Jesus foi transfigurado a um sol. Aí foi dito ali, ó, a ele ouvi. Vamos ver como está escrito, ó, Mateus 17, versículo 2, para a gente não falar o que a gente pensa, né? 17, versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, de seu irmão, né? E os introduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Nós vamos lá em Apocalipse, nós estávamos lendo 1, 16 e 17, capítulo 1, versículo 16 e 17. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, olha aí, ó, os 2 profetas do Antigo Testamento, apareceram lá para ele. Com quem que eles conversavam lá no Antigo Testamento? Não era com Deus? E agora quem que está aparecendo para ele aqui? Ó? Moisés e Elias conversando com ele, ó, falando sobre a morte dele, sobre o sacrifício dele. Jesus falou lá, Moisés escreveu de mim. Está escrito na Bíblia, Moisés escreveu de mim. Procura lá que você vai ver. Eu posso te passar depois as referências. Pedro, tomando consigo a palavra, disse, Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Se fosse uma pessoa que crê em 3 deuses, não ia falar Moisés e Elias. Falando assim, bom estarmos aqui, façamos 3 tronos, 3 tabernáculos, um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. E não existe isso, só existe um. Então, e estando ele ainda falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Olha aí a glória de Deus, está vendo? Essa é a glória de Deus. Eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz e dizia, este é o meu filho amado. Você está vendo Deus ali? Você está vendo uma luz luminosa que cobriu ali, né? Ali era Deus. Você consegue ver ele? Não. Por quê? Porque ele estava em carne. Então, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Em quem me comprazo é o quê? Em quem eu habito. Escutai-o. Os apóstolos queriam ver. Você vê que foi Filipe, né? Falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido.
Não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. Então aí, ó, o Pai habita nele. Então não existe isso que a pessoa fala, Estevão viu Jesus sentado à direita de Deus. A Bíblia fala que Deus preenche os céus e a terra, como é que ele pode ter direita e pode ter esquerda? Se ele preenche tudo. Se você quer ver Deus, você tem que ver na face de Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível. A Bíblia fala isso. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Estou antecipando assim, mas eu quero mostrar através das Escrituras, não pelo que eu estou dizendo. Através das Escrituras. Tá certo? Então nós vemos ali, ó, que João caiu aos seus pés como morto. Ele disse, eu sou o primeiro e eu sou o último. É isso? Agora, se ele falou isso, vamos para Isaías agora 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Minha Bíblia é toda marcada. Aqui está assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem está falando aqui, ó? Isaías, é Deus. Então você está falando que é o primeiro e o último, e fora dele não há outro Deus? Jesus está falando que ele é o primeiro e o último. Então ele é outro Deus? Não, ele é o próprio Deus. Deus Espírito se manifestou em carne, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, e agora ele está se revelando para João. Quem é ele? Entendeu? Os apóstolos andavam com ele, mas ainda não conheciam ele. Ele se identificou aos apóstolos depois que ele morreu. Você quer ver em Lucas 24, 47? Vamos para Lucas 24, 47 para você ver. A gente parece que está fugindo do tema, né? Mas eu estou deixando da maneira que Deus vai dirigindo, a gente vai fazendo. Eu estou aqui no meio de um monte de carro, vidraçaria aberta, e eu não estou me preocupando se vai chegar um cliente ou não. Se chegar, a gente vai fazer uma pausa igual a gente fez, né? Talvez arrumar mais o vídeo, porque tá pegando só a cabeça, né? Tinha cortado o pescoço, a cabeça. Agora eu acho que pegou melhor, não sei, eu vou ver depois, mas não é para ver eu, é para aquilo que eu estou falando, tá certo? Então vamos lá, Lucas 24, 47, olha só. E então eles apresentaram-lhe isso depois que Jesus ressuscitou. Eles lhe apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Olha só. Jesus comendo ali, depois da ressurreição, Jesus está comendo ali diante deles. E disse-lhes, olha o que Jesus falou para eles. São essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas, que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, olha só, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Agora eles começaram a compreender as Escrituras. Então eles sabiam que aquele Jesus era o Messias que eles estavam esperando, a qual eles até hoje não aceitam ele como Messias, mas aqueles ali aceitaram, e o Evangelho se espalhou, o cristianismo se espalhou pela terra. Então nós sabemos quem é ele, só que o povo de Israel ainda está esperando ele. Só que quando ele voltar agora na segunda vez, que eles verem os cravos nas mãos, vão perguntar, mas que feridas são essas nas tuas mãos? Ele falou, eu recebi na casa dos meus amigos. Você encontra isso em Zacarias. Aí eles vão se dar conta de que aquele que eles crucificaram era o próprio Deus que eles esperavam. Entendeu? Só que nós já aceitamos. E nós somos quem? Paulo falou, não quero que ignoreis esse mistério. E o endurecimento veio em parte a Israel. Por que em parte? Porque teve alguns que aceitaram. Veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios ajeitada. O que é a plenitude dos gentios? As 7 eras da igreja, que João viu em Apocalipse. Agora a gente vai falar sobre isso também. Então isso daí já são alimentos mais fortes. Nós já estamos saindo um pouco do leite. Nós já estamos colocando um pouquinho de engrossante no leite para preparar vocês. Entendeu?
Porém, até agora, se você perceber, nós ainda não saímos de Gênesis ainda. Onde nós estamos? E olha o estudo que dá, tá vendo? Nós paramos aqui, ó. E chamou Deus a luz dias, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã o dia primeiro. Você viu? Nós ainda estamos no Gênesis 1, capítulo 1, versículo 5. Ou melhor, versículo 4. Primeiro dia da criação. Agora nós temos o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E no sétimo dia ele descansou. Agora, nesse descanso, surgiu uma denominação que guarda um determinado dia da semana. Agora aí nós já estamos entrando em pontos doutrinários, a qual eu não vou falar agora. Eu só posso antecipar uma coisa. Que esse dia de descanso significa sábado. Sábado significa descanso. Quando Jesus veio na terra, ele era o sábado, porque ele disse: o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E o sábado é um descanso. Então Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele é sábado. Ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Entendeu? Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então isso é só para adiantar o que vai ser no final. Entendeu? Mas isso daí a gente já vai mostrando que essas religiões são os homens que fizeram. E através disso eles ganham adeptos. Então eles debatem contra o outro. Ah, se você não guarda esse determinado dia, você não está salvo. Então surge aqueles contritos de religiões. Só que com Deus não existe duas religiões, só existe uma, que é os filhos de Deus. Só que no meio de tantas religiões, Deus enviou um profeta para quê? Para trazer nós de volta a palavra original, para cá. Então é aqui que nós vamos conhecer a Bíblia. E não da maneira que os homens ensinam, da maneira que está escrito e da maneira que o profeta viu de Deus. Porque o que é o profeta? O profeta é a boca de Deus na terra. Entendeu? O que o profeta faz, ele vê o futuro. Você lembra daqueles exércitos que queria guerrear com o povo de Israel? Aí, se eu não me engano, era a Síria, né? Aí ele pegou e falou assim: não, no meio de nós tem algum intruso aqui que está trazendo, porque quando a gente faz uma emboscada para eles, eles não passam por aqui, passam por outro lugar. Aí a gente faz em outro lugar, eles não passam por lá, passam por outro. Tem algum espia no nosso meio. Aí um deles levantou: não, é que eles têm Eliseu lá. Eliseu sabe o que o senhor vai fazer antes mesmo que o senhor pensar que o senhor vai fazer. Por quê? Porque Deus mostra para o profeta. Aí ele falou assim: então vamos lá pegar esse Eliseu. Quando chegou lá, Eliseu estava lá em cima com Geazi. Aí foram pegar ele, cercaram tudo. E Eliseu estava tranquilo, sossegado. Aí Geazi se espantou, falou assim: olha o tanto de gente que tem para pegar nós. Falando: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Geazi olhou, mas não via nada. Aí Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos dele. Na hora que ele viu um monte de carros de fogo, tudo protegendo eles. Entendeu? Quer dizer, então Deus, ele protege os seus filhos. A gente não tem que se preocupar com nada. Deus, ele cuida, como ele está cuidando até agora, essa inspiração que eu tive de Deus para fazer um estudo com vocês. Então eu não posso ser negligente sobre isso. Eu tenho que fazer isso, porque me é cobrado. Agora, se eu fizer um canal para mostrar algo de mim, é por isso que eu não estou nem preocupado em reeditar o vídeo e aquele que estava com a cabeça cortada assim, tirar ele e falar: não, vocês vão prestar atenção, talvez vai ser mais difícil de entender a voz, porque talvez muito carro, mas aí vai ser do jeito que está. Eu não vou fazer um outro, vai ser desse jeito. Eu tenho que ser fiel a isso. Agora, os filhos de Deus, eles vão, nem que eles tenham que colocar o ouvido para escutar mais perto, ou levantar a altura do som, alguma coisa eles vão fazer. Mas isso daqui vai chegar até o coração dos escolhidos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela procura um coração
uma terra boa. É como a semente. A semente caiu nos pedregais, entre espinhos. A única que gerou foi aquela que caiu em terra fértil. As outras foi falado. A palavra de Deus é falada para todos, só que nem todos aceitam. É igual a fé. A fé não é de todos. Quem crê é curado. A Bíblia fala, quem crê e for batizado será salvo. Não é só você ser batizado, você tem que crer. Não é só você entrar na água e achar que tudo está mudado. Não, primeiro você tem que crer. Você creu, então agora você dá um passo em direção à sua fé. É igual a Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Mas depois disso veio a circuncisão. A circuncisão veio depois que ele creu. Então você vai crer, você crê, agora você vai tomar o próximo passo, que é o quê? Ser batizado. Agora batizado como? As religiões estão ensinando batismos falsos. Então eu vou te mostrar qual que é o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo se encontra através dos apóstolos. E a Bíblia fala, firmado sobre o ensinamento de apóstolos e profetas. Fundamento, o que é fundamento? É base. Se você vai fazer um alicerce em cima de uma base que não tem um alicerce bom, ela vai afundar. Se você vai em cima de um alicerce bom, ela vai permanecer. Quem foi que fez esse alicerce? Os apóstolos. Então você tem que ir pelos apóstolos, porque eles andaram com Jesus. Eles receberam a ordem de Jesus. Jesus, quando ressuscitou e se apresentou a ele, disse, todo poder é me dado no céu e na terra. Todo poder. Então não existe outro Deus além de Jesus, porque se existir não tem poder. Porque se todo o poder está com Jesus, entendeu? Então é o que? Deus, ele completou a sua obra. Então o sábado já estava ali agora, o descanso. Então agora, você aceita Jesus como seu Salvador, único Salvador, se batiza da maneira correta, então você encontrou o seu sábado. E agora você pode descansar. Entendeu? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ali estava o sábado. Então Jesus ali, quando ele morreu e ressuscitou e se apresentou aos seus apóstolos, ele disse, ide por todas as nações. Porque até então, ele tinha falado antes do sacrifício, ele tinha falado, não ide pelo caminho dos gentios, ou aldeia dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles estavam perdidos, eles não sabiam quem era Deus. Deus veio para o que era seus, e os seus não receberam. Então, os apóstolos, eles estavam indo de dois em dois, anunciando o evangelho para eles, só que eles não quiseram. Por isso que Paulo falou, o endurecimento veio em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nós somos essa plenitude dos gentios. É das 7 eras da igreja, que nós vamos entrar nesse assunto depois, mais para frente. Então quando foi dada a ordem, foi dito assim, ó, ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu lhe pergunto, Pai é nome? Quem é o Pai? Filho é nome? Quem é o Filho? Espírito Santo é nome? Quem é o Espírito Santo? Então tem que ter um nome, batizando-as em nome, singular, uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, para deixar claro para vocês, eu sou pai, eu também sou filho, e eu tenho um Espírito, só que meu nome não é Pai, meu nome não é Filho, meu nome não é Espírito Santo, eu tenho um nome. Então qual que é o nome de Deus? Ele é Pai, Filho, Espírito Santo, Rosa de Saron, Lírio do Vale, principal pedra da esquina, estrela da manhã, o alfa, o ômega, primeiro e o fim, todo mundo no título de Deus, mas ele tem nome. Qual que é o nome dele? Os apóstolos viram. Vamos voltar ali para Lucas 24, 47. Olha só, depois que ele morreu e ressuscitou. Aí você fala, mas se Jesus quisesse que batizasse no nome dele, ele tinha falado, mas ele falou. Por isso que os apóstolos fizeram isso. Porque ele falou para os apóstolos. Olha aqui, ó, Lucas 24, 47, como está escrito. Ó. E em seu nome, tá vendo? E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.
Você vê que endossa o que eu estava falando para vocês? Nada cai em contradição. A Bíblia não cai em contradição. Todas as nações, batizando-as em nome. Então, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão de pecado. O que é arrependimento e remissão de pecado? Arrependei-vos, arrependimento. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para remissão dos pecados e recebereis o Espírito Santo. Está vendo? O único batismo que perdoa pecado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Os outros são títulos. Você não encontra esse batismo dentro da Bíblia, ninguém sendo batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É só em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem é esse Senhor Jesus Cristo? É o nome desse Deus. Desde Gênesis aqui, ó. Então nós vamos continuando. Isso aí é só para despertar em vocês uma sede dentro de vocês, para entender as Escrituras. Porque se você fala de Jesus e tem Ele como uma segunda pessoa da Trindade, você não conhece Jesus. Você precisa conhecer Ele como o primeiro e o último. Deus, Espírito, morou dentro de um corpo. Agora você quer ver? Eu vou te mostrar a Trindade dentro da Bíblia. Porque a Bíblia não mostra essa palavra Trindade. Se fosse de Deus, ela estava dentro da Bíblia. A Bíblia fala em divindade. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus. Mas Trindade não. Trindade fala de três. Divindade fala de Deus. Não fala de dois. Fala de Deus, divindade. Tá certo? Agora, vamos ver aqui, ó. Nós estamos em... Vamos lá, Atos 2,38 aqui, ó. A gente não perdeu o foco, porque senão a Bíblia é tão rica que a gente sai de um lugar, a gente vai em outro e aí a gente acaba perdendo o foco. E eu não quero perder o foco, ó. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele é Senhor Jesus Cristo. Agora você quer ver essa trindade? Vamos aqui, ó, em Efésios. Efésios, ó. Presta atenção. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então, se é um só Deus, olha a trindade aí, ó. Sobre todos, Deus, Pai. Por todos, Jesus, Filho, o sacrifício que morreu pela humanidade. E em todos, o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Você consegue enxergar três deuses aí? Ou um só Deus em três manifestações diferentes? Todo o tempo é Deus. É Deus o tempo todo. Nós somos deuses na terra. Filho de Deus é Deusinho. Então nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Então se nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a terceira pessoa da Trindade? Não. Nós somos o próprio Deus em carne. Por isso que Jesus falou, naquele dia sabereis que eu estou em vós, vós está em mim e eu em vós. É o que está escrito. Então nós temos que crer como está aqui. Agora, se há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos, você vê que Jesus, ele falou, se é o pai de família, chamais Belzebu, não é isso que está dizendo lá na Bíblia? Eles chamaram Jesus de Belzebu, e Jesus disse, se é o pai de família, chamam de Belzebu, mas por que pai de família? Porque Deus tem uma família, e nós somos a família de Deus. Tá certo? Eu vou dar uma parada nesse pause aqui, nesse vídeo, depois eu vou continuar a partir daqui. Agora, eu encerro provisoriamente esse assunto que é só uma pincelada, e a gente vai voltar aqui em Gênesis. Nós vamos entrar no Gênesis 1, versículo 6. Até agora nós falamos tudo em torno de Apocalipse 1 até o versículo 5, que foi a manhã e a tarde do dia 1º, quando Deus fez a luz e fez separação entre as trevas e a luz. Agora nós não temos que andar em trevas, nós temos a luz, nós conhecemos a luz. E quem é a luz? Vamos, ó, não dá para parar, não dá para parar. Olha em João, ó, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Tá vendo?
Ele era a luz. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Olha Isaías 45, 12. Aí agora, aqui a gente encerra. Isaías 45, 12. Vamos assim, que aí fica Isaías 45, 12. De novo, eu, singular, fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então tudo foi Deus. Ok? Daqui a pouco a gente volta, um outro vídeo próximo. Deus abençoe.